Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 14. Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 14 e o versículo de número 6. João capítulo 14, versículo de número 6. Você aí na sua residência que tem uma Bíblia, sei que tem um Novo Testamento aí, não importa se a tua Bíblia é católica, abra João capítulo de número 14, versículo de número 6, para que nessa noite você possa compreender o que Deus tem para nós nesta noite aqui. Capítulo 14, versículo 6, os irmãos que encontraram, verbalizem comigo dizendo amém. Diz assim, irmãos: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou repetir o versículo do capítulo 14, que é o versículo 6, que diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pode fechar a sua Bíblia. E eu quero que você nesta noite curve a sua cabeça onde você está, para que façamos aqui uma oração breve. Deus, te somos gratos por esta noite, porque a tua palavra está sendo anunciada nesta localidade, e que uma vez mais o Senhor fale conosco através da sua santa palavra, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O Novo Testamento, se você já leu todo o Novo Testamento, melhor dizendo, logo toda a Bíblia, você se depara no Novo Testamento com 4 evangelhos. 4 evangelhos este que narram a história de Jesus o Nazareno. Se você já leu os 4 evangelhos, você vai concordar comigo em uma coisa. Se você já leu o evangelho segundo escreveu Mateus, segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Lucas, você vai entender ao perceber e ao ler que os 3 têm uma comparação. Você vai entender que os 3 parece que pesquisou um do outro. Por isso eles são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque se parecem. Quando lemos os 4 evangelhos, nós vemos a biografia de Jesus. Eles narram o que Jesus fez aqui na terra, porém de maneira totalmente diferente. É como o rio que saía lá do Jardim do Éden, no livro do Gênesis, e se dividia em 4. Era o mesmo rio, eles saíam da mesma fonte, porém se dividiam em 4. É assim o evangelho, ou os evangelhos. Ao depararmos com Mateus, ele escreve sobre Jesus e nos apresenta um Jesus, rei dos judeus. Ele está escrevendo na sua totalidade para os judeus. É por isso que em Mateus, Jesus, ele é o rei dos judeus. Quando Marcos escreve a biografia de Jesus, ele vai escrever sobre um Jesus servo, aquele que veio para servir. Por isso que ele nos apresenta um Jesus servidor, um Jesus que está pronto para servir a humanidade. Quando Lucas escreve o evangelho de Jesus, ele escreve sobre o homem perfeito. Ele vai escrever na totalidade do seu evangelho para os gentios e vai mostrar que Jesus foi o único homem perfeito que pisou na terra, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. Em tudo ele foi tentado, mas sem pecar, como diz o escritor aos Hebreus. Mas quando lemos o evangelho de Jesus, segundo escreveu João, nós se deparamos com uma obra escrita pelo apóstolo, o último apóstolo ainda vivo. Ele escreve e vai nos informar acerca de Jesus, de um Jesus filho de Deus. É bem verdade
que quando João, ao escrever o Evangelho de Jesus, quando foi liberto da ilha de Pátimos, no ano 100 depois de Cristo, ele está na igreja em Éfeso, depois de passar alguns anos na prisão, lá na ilha de Pátimos, ele é liberto e está agora na igreja em Éfeso. Os 3 evangelhos já estavam correndo por todas as igrejas. É bem verdade que ele lê os 3 evangelhos e dá a sua autenticidade, de suas veracidades escritas. Porém, João, ele vai escrever também outro evangelho. Ao escrever este evangelho, João vai nos apresentar um Jesus, Filho de Deus. Ele vai nos apresentar um Jesus, Filho do Altíssimo. E os versículos mais lindos que está escrito em João vai nos informar o seguinte: e por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar? Aleluia. João não sabe explicar. Aleluia, Jesus. Ele faz uma pergunta. Mas João, ao escrever o Evangelho de Jesus, ele tem 2 finalidades aqui. Primeira, na época em que ele escreveu o Evangelho, João, ele está na igreja em Éfeso, e dentro da igreja em Éfeso se levantou 2 grupos. Grupos estes que negavam a divindade de Jesus. Era um grupo que dizia que Jesus não poderia ser Deus. Eram os gnósticos, porque eles acreditavam que Deus sendo em matéria não poderia ser matéria, que Deus sendo Deus, ele não poderia ser homem. Então João vai escrever o Evangelho, vai quebrar este paradigma. Logo no capítulo 1, no versículo 1, quando João diz: e no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se foi feito aqui se fez. Aleluia. João está dizendo, e o Verbo era Deus. Ele está dizendo acerca do Verbo, no grego a palavra está se referindo a Jesus. Ele está dizendo, tudo que tem feito aqui, sem ele, nada do que tem sido feito aqui, que foi feito aqui, era feito, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem? Jesus, o Nazareno. Aleluia. Então João quebra aqui esse paradigma daqueles que negavam a divindade de Jesus. E João afirma em dizer que Jesus é Deus. Segunda coisa, João vai provar para aqueles que diziam, outra classe que se levantou na igreja em Éfeso, outra classe que dizia que João Batista era maior do que Jesus, eram aqueles que davam uma divindade a João Batista e colocavam João Batista acima de Jesus. Aí João também, ao escrever o Evangelho, logo no capítulo 1, João vai quebrar esse paradigma, quando ele escreve dizendo o seguinte, que João o Batista estava batizando no Jordão. Quando João o Batista estava batizando no Jordão, ele diz que quando estava no deserto, ele ouviu a voz de Deus dizendo que aquele que havia de redimir os pecados estava vindo de encontro a ele para que ele o batizasse. E João, para ter a certeza de quem era, a certeza era que uma pomba vinha sobre aquele que estava pronto a se batizar, representando o Espírito Santo. Aí quando João está batizando, João vê o Cordeiro de Deus, e João olha para Jesus e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antigamente, na antiga aliança, o Cordeiro apenas fazia uma cobertura com o seu sangue
quando o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos. Mas esse cordeiro, por nome de Jesus o Nazareno, ele não apenas cobre o pecado, ele tira o pecado do mundo. João olhou para Jesus e disse: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João está passando do lado de Jesus, João novamente olha para Jesus e diz: aquele que vem após mim é maior do que eu. Aquele que vem após mim, João diz, é maior do que eu. Mas vamos aqui entender um negócio: como é que aquele que vem depois é primeiro? Como é que aquele que vem depois é maior? Ora, que quem chega primeiro sempre será o maior. É como numa corrida, quem chega primeiro é o campeão, quem chega primeiro é maior. Talvez alguém questionava João e dizia: João, como é que ele vem depois de você? Se você chegou primeiro, como é que ele é maior do que você? Aí João explica para a multidão dizendo: aquele que vem após mim é maior do que eu. Sabe por quê? Porque antes de eu existir, ele já existia. Antes de eu vir à existência, ele já existia. E João quebra aqui esse paradigma também. Mas deixe-me te falar aqui. O capítulo que eu convidei você a ler, e o versículo 6, Jesus vai declarar aqui as três principais, fundamentais doutrinas que vivia o judaísmo. Jesus chama a atenção no capítulo 14 da multidão, chama a atenção da multidão no capítulo 14, versículo 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, ele diz, e crede também em mim. Aleluia, Jesus acalma o coração da multidão dizendo: não se turba o teu coração, porque teu coração está amargurado, porque tua alma está chorando. Jesus diz: por que o teu coração está estremecendo? É por causa do teu filho? É por causa da tua filha? É por causa da porta fechada? É por causa da doença que bateu na tua porta? É porque a medicina diz que não tem mais jeito? Jesus olha para a multidão e diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe o que Jesus está dizendo para você aqui nessa noite, querido ouvinte? Não se turbe o teu coração, creia nessa noite em Deus, mas creia também em Jesus, aquele que foi imolado na cruz do Calvário para pagar o teu débito, rasgar a tua dívida, comprar você e te levar para morar na glória. Não se turbe o teu coração. Nessa noite nós trazemos aqui para você boas novas, a solução para tua família, a solução para tua casa, a solução para o teu casamento. Não se turbe o teu coração, porque o meigo Nazareno está aqui para resolver todos os teus